Bem, muito bom dia a todos e a todas. Eu quero tecer meus agradecimentos ao Instituto Rui Barbosa, na pessoa do Dr. Ivan Bonilha, que é o nosso conselheiro lá no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e dizer da minha honra de estar aqui também, de parabenizar o Instituto Rui Barbosa pela sua constante busca do aperfeiçoamento do controle externo e das técnicas de gestão de recursos públicos e também orientativas dos gestores públicos. Bem, o tema é a efetividade do controle externo. Se trata de um tema extremamente polêmico e sempre instigante. Toda vez que nós falamos de efetividade em qualquer dos setores, sobretudo da administração pública, onde se menciona recursos públicos, gestão e atuação administrativa, a efetividade sempre vem à baila e é um dos aspectos mais polêmicos, eu diria, em face da sua própria ausência ou dificuldade de conceituação. Bem, esse é um breve roteiro de conteúdo para que os senhores possam acompanhar, que fica mais fácil e mais didático. O primeiro aspecto é sobre os tribunais de contas e o controle no século XXI. Vejam, todas as mudanças sociais, econômicas que ocorreram nesse último século têm sido objeto de desafio para os gestores e, sobretudo, para os tribunais de contas e todos os órgãos de controle. Todos os órgãos de controle têm tido essa tarefa em virtude das mutações sociais e econômicas inerentes ao mundo globalizado, inerentes a cada vez mais necessidades, demandas sociais e políticas. O Tribunal de Contas, ou os Tribunais de Contas, as Cortes de Contas, tem, além disso, não só que acompanhar essas alterações, essas mudanças que são fundamentais, mas, sobretudo, ir além de um controle formal, no sentido de atender às necessidades que a coletividade exige, que a coletividade ou a sociedade, num dado tempo, num dado espaço, assim exigem. Bem, nesse iter contemporâneo, há dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção no sentido evolutivo da atuação dos tribunais de contas e do controle. Vejam, na Constituição de 67, com a emenda de 69, e aqui há o texto que eu evidentemente não vou ler, não vou tomar o tempo dos senhores. Posso só fazer um pedido rápido? Claro. Desculpe, licença. Equivocadamente a nossa recepcionista entregou um material para vocês que não era desse painel. Quem recebeu pode repassar novamente a ela, por gentileza? Por gentileza, ela entregou, mas é do painel de licitações. Por gentileza, muito obrigada. Desculpe. Absolutamente, imagine, não tem o que... Bem, então, retomando aqui, veja, com a Constituição de 67, com a emenda constitucional de 69, eu evidentemente vou poupá-los da leitura, mas eu chamo a atenção porque o controle externo, claro, sempre na conformação constitucional do Congresso Nacional exercido pelos Tribunais de Contas, limitava-se ao desempenho das funções da auditoria financeira e orçamentária. Isso os senhores podem constatar no artigo 71, parágrafos 1º e 3º da Constituição de 67, com a emenda de 69. Havia, portanto, um sistema de mera conformidade financeira e orçamentária das contas dos gestores. Em momento algum havia sequer a menção a questões de gestão ou autarquia, inspeções ou verificações, muito menos de auditorias mais aprofundadas. Nós temos aí, na sequência, digamos assim, mais cronológica, com uma concepção jurídica do alargamento
do princípio da legalidade, ou seja, da legalidade meramente estrita para o princípio da legalidade material ou da juridicidade, houve com isso uma ampliação na busca de uma ideia de justiça material, uma ampliação e uma conformação constitucional por parte dos tribunais de contas e do controle externo de um modo geral. Então vejam, senhores, do mero sistema de conformação orçamentário e contábil, nós passamos a ter o quê? Além da contábil e orçamentária, a financeira, operacional e patrimonial das pessoas jurídicas. Portanto, houve um alargamento não só da ideia de legalidade, mas um marco recente do controle no que diz respeito a esses aspectos. E essa previsão da Constituição de 88, de certo modo, passou a, eu diria, quase que preparar os tribunais de contas, as cortes de contas, para os desafios desse novo século. Porque, afinal de contas, há todo um espaço de disputa de poder, de mudanças governamentais e ainda de uma sociedade exigente e de uma necessidade de enfrentamento do Estado de todos esses conflitos, digamos assim. Muito bem. Na sequência, então, nós temos, eu diria, um marco essencial e fundamental que será objeto mais detalhado, as auditorias operacionais. Vejam, a partir de um certo momento, sobretudo, vejam, no final da década de 70, começo da década de 80, iniciou-se no final da década de 70 e se intensificou na década de 80 a noção de gestão pública. Antes se falava, e era o corrente, a ideia da gestão privada. Bem, com algumas das causas que eu menciono aqui, essas são apenas algumas delas, houve a assunção por parte da administração da ideia de gestão pública. Portanto, vejam, um mercado global em que exige uma competitividade e uma atuação dos estados, sem dúvida alguma. A mudança de concepções sobre a oportunidade e conveniência das ações. Se uma época não se controlava a discricionariedade em aspecto algum e era um espaço para alguns de não direito, em que a conveniência e oportunidade simplesmente ficava ao talento do gestor, isso começou a ser repensado e a ser reverificado. Além disso, houve a busca da densificação da eficiência e da eficácia das políticas de bem-estar social. E aí adiante, as concepções de políticas públicas. Portanto, vejam, a eficiência e a eficácia acabam tendo um papel fundamental na atuação dos gestores e no dispêndio dos recursos públicos. E ainda a fragilidade da dicotomia política-administração. Ou seja, seriam dois mundos separados, dois mundos distanciados, apartados, e que essa dicotomia deixou de ser polarizada. Portanto, houve essa mudança de referencial fundamental. E todos esses temas, tanto gestão quanto a política pública, são temas, imbricados na contemporaneidade da nossa administração pública sob todos os aspectos. Durante os meus 20 e tantos anos no Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, eu pude observar, isso porque entrei na metade da década de 90, em que o gestor público, o administrador público, não tinha a menor noção do que se tratava de gestão. Percebia-se que ele invocava as ideias de gestão e ele se considerava um gestor, mas ele não tinha a menor noção do que significava isso. Por quê? Porque se tratava de um contexto extremamente técnico, por um lado, e ele não tinha, e ainda me parece que é um cenário que não se alterou muito no que diz respeito a
conjugação de aspectos de administração, aspectos de política, aspectos de governo e ainda, é claro, todo um comando jurídico que necessariamente influi nesse contexto. Muito bem. Então, a par dessas situações, nós sentimos que o gestor público se encontra num ambiente fronteiriço entre a ciência da administração e as políticas públicas, o que é um imenso desafio. E aí também a grande dificuldade de entender e de se adaptar e de se mover nesse ambiente de gestão pública. Até porque a noção de gestão privada sempre esteve assentada há muito mais tempo por conta das várias teorias da ciência da administração e que se relaciona a um contexto micro, enquanto a gestão pública é um contexto macro. Muito bem. Na sequência, então, vejam, nós temos amalgamada essa ideia, eu diria uma tentativa de se chegar a uma noção do que seja, de certo modo, gestão. E aqui eu recorro ao professor Diego Figueiredo Moreira Neto. Diz ele que a gestão pública atende às necessidades de planejamento, decisão, execução e controle destinadas à gestão de interesses públicos, entendidos como especificamente cometidos pela ordem jurídica à administração do Estado. Bem, isso se nós tomarmos num contexto geral de um país continental como é o nosso, as dificuldades do gestor serão evidentemente imensas, por conta das deficiências que nós sabemos, das ausências de estrutura e tudo mais. Mas o fato é que isso é um caminho que não tem volta e é preciso que haja esta orientação do gestor nesses nossos confins nacionais. Bem, a par, vejam, desta noção, nós temos que analisar a ideia de uma gestão pública moderna, em que alia a eficiência econômica e a eficácia social, de modo a que a administração pública consiga oferecer determinadas oportunidades singulares para melhorar as condições econômicas e sociais dos povos. A efetividade da gestão, não chegamos ainda na política pública, a efetividade da gestão depende de um controle e também do conhecimento das finalidades, dos meios e dos resultados que se conhecem e que se implantam dentro das políticas públicas. Portanto, política pública e gestão pública estão intimamente amalgamadas, como um contexto em que se torna extremamente difícil a separação. No entanto, no mais das vezes, este é um conceito que tem predominado em vários países europeus e nos Estados Unidos também. Muito bem. O que é que faz com que se tenha uma mudança de referencial da gestão? As transformações estruturais em grande escala de grupos organizacionais. Ou seja, aqui é uma ideia de organização, saímos de um polo institucional ou neo-institucional para chegarmos num aspecto de organização, mediante os quais as políticas públicas são desenvolvidas e executadas. Logo, percebam que esse espectro acaba sendo bem mais amplo. O outro ponto é o princípio econômico da escassez. Demandas de mais e recursos de menos para satisfazê-las. O gestionamento, a exigência de um gestionamento eficiente e eficaz de todos os recursos econômicos e humanos com vistas ao interesse da sociedade.
Logo, podemos até traduzir no não desperdício de quaisquer ordem de recursos. E ainda o surgimento de mecanismos com constante aperfeiçoamento dos controles. Os controles técnicos, políticos e sociais, aí dentre outros tantos fatores. Como eu mencionei, imbricado a esse contexto, nós temos as políticas públicas, né? Que, aliás, é o mote deste evento, né? O controle externo e as políticas públicas. A definição de política pública é um conceito, uma dificuldade de definição ou de conceituação em todos os sistemas que a gente já teve oportunidade de pesquisar. Há uma dificuldade por conta da sua complexidade. É um contexto amplo, inter e multidisciplinar. Portanto, só o direito não consegue fazer ou dar uma definição a contento do que vem a ser efetivamente política pública. De todos os conceitos, me pareceu o mais didático nesse momento trazer uma das pioneiras no estudo das políticas públicas no Brasil, que é da Maria Paula Dallari Bucci, em que ela entende por política pública os programas de ação destinados a realizar, sejam direitos a prestações diretamente, sejam de organização, normas e procedimentos necessários para tanto. As políticas públicas não são, portanto, categorias definidas e instituídas pelo direito, mas arranjos complexos, típicos da atividade político-administrativa. Esse conceito traz, me parece, exatamente a dimensão do rizoma que acaba por se configurar naquilo que nós falamos tão facilmente, o que é e o que vem a ser política pública. Bem, a ideia da política pública, ela tem uma relação, num primeiro momento, direto com o Estado social de direito. Essa é a ideia. No entanto, a política pública ou as políticas públicas perseveram em quaisquer modelos de Estado que nós venhamos a adotar num recorte espacial e temporal. Então, essa ideia de que política pública, ela foi concebida primordialmente com uma noção de um Estado social e uma necessidade de atendimento das necessidades da coletividade. Hoje, nós adentramos em vários tipos de política pública, inclusive políticas de fomento, que podem ser consideradas políticas públicas, e que em qualquer modelo de Estado, seja o Estado liberal, seja o Estado social, nós vamos encontrar de qualquer maneira. Bem, e qual é a ideia dessa política pública ou das políticas públicas? Empreender eficiência, eficácia, efetividade no que diz respeito ao uso dos recursos humanos e econômicos para o atendimento de um dado setor, de uma dada necessidade que a coletividade ou uma dada coletividade venha a apresentar, ou uma dada organização. Portanto, vejam, nós podemos ter, e quando se fala de política pública, sempre nós lembramos de educação, saúde, saneamento, mas há também políticas públicas econômicas, políticas públicas de cunho, como eu diria, uma decorrência, as políticas públicas de cunho industrial e assim por diante. Portanto, vejam, é um espectro extremamente amplo, amplíssimo, no que diz respeito ao espectro que abrange a auditoria. As políticas públicas. Bem, e aí nós temos, nesse contexto de política pública, nesse contexto de controle, eu escolhi para traçar esse ponto comum, este fio comum, a auditoria operacional. E já justifico o porquê. Diz o Manual de Auditorias do TCU, auditoria operacional, sigla NOP, é o exame independente e objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. Então, vejam vocês, nessa definição de auditoria, há a reunião de gestão e, quando se fala
de programas e atividades governamentais, está a ideia das políticas públicas. Se trata de um instrumento, como eu mencionei anteriormente, que veio com a Constituição de 88. Né? É um dos instrumentos que realmente permite o efetivo controle da gestão e das políticas públicas. E por que veio, então, ou surgiu essa ideia da auditoria operacional? Né? Primeiro, pela redefinição do papel do Estado. Nós tivemos aqui, como todos os senhores sabem, em 98, seguindo um movimento mundial, seguindo, como eu mencionei, o próprio movimento da gestão pública, a redefinição do papel do Estado. Né? Então, esse é um aspecto. Nós tivemos a Emenda Constitucional 19 de 98, com uma mudança em certa medida, de um Estado burocrático weberiano para um Estado gerencial. Portanto, essa redefinição do Estado permite, em face da referência da administração gerencial ou do referencial gerencial, esta redefinição do papel do Estado por conta de uma busca de resultados e não apenas do controle ou da verificação dos procedimentos, que continuam sendo também, evidentemente, essenciais. No entanto, não deixou apenas de ser aquela ideia de um controle formal. Né? Novos padrões de gerência pública, foi o que eu acabei de mencionar. Portanto, o gestor tem que oferecer uma administração, uma gestão eficaz, eficiente e efetiva no que diz respeito a todos os recursos de que dispõe, em face de resultados. A revisão do conceito tradicional de controle. São todos itens interligados. Ora, a partir do momento em que não se faz apenas e somente o controle de meio, como era, ou o controle de procedimento, como era comum há algum tempo atrás, há esta busca de um controle de resultados. Sobre esse aspecto, até eu me recordo que quando veio a Emenda Constitucional de 19, eu comentava com os meus colegas do Ministério Público de Contas do Paraná, eu dizia, olha, o nosso gestor público se adiantou muito a reforma gerencial, porque quando nós apontávamos algum aspecto que merecia ser revisto, ou alterado, ou que não estava atendendo a determinada norma, ele dizia, olha, eu já atendi o resultado. Então, vejam, essa busca do resultado, não obstante não estivesse institucionalizada, já era algo que o administrador público tinha em mente. Talvez com a ideia de que ele precisava apresentar algo para justificar suas ações. Só que é claro que hoje o resultado tem outra natureza e outra configuração. Acabei de mencionar a eficiência da gestão pelos resultados. A autoavaliação do desempenho conforme indicadores de qualidade, eficácia e eficiência. Aqui no Valide Cárdenas, porque se trata de aspectos avaliativos. Isto não é só em relação às políticas públicas, as noções de avaliação dos próprios servidores, avaliações de desempenho e tudo mais. Isso tudo neste contexto traz uma ideia fundamental de visão das bases do relacionamento entre os administradores públicos e a sociedade. Bem, há com isso uma efetividade, uma busca de atendimento de aspectos como a eficiência, repito, a economicidade, a eficácia e assim por diante. Eu trago aqui os elementos da auditoria operacional que está no manual de auditorias do TCU. E aqui eu quero chamar a atenção, porque como a auditoria operacional busca a análise do mérito, não apenas, e nem deve ser essa a ideia, de sancionamento, mas de correção de rumos da gestão, porque a política pública, nesse processo, ela tem um tempo, ela é temporal e ela é espacial, e ela é destinada a um determinado setor. Há alguns aspectos que
permitem com que se perceba de uma maneira sutil que os tribunais de contas, quando fazem as auditorias operacionais, eles adentram na discricionariedade. Esse é um ponto extremamente polêmico e que eu tenho há algum tempo buscado mostrar que não se trata de substituir o gestor, não se trata disso, mas ele acaba nesta busca desses aspectos de eficiência, eficácia, economicidade, efetividade e ainda equidade, já vou fazer uma outra menção, ele necessariamente adentra em aspectos discricionários do administrador. Isso tem a ver com voltando aqui para ficar mais didático, o que diz o manual? Se trata de um processo independente que assegura a objetividade e imparcialidade nos julgamentos. Vejam, a objetividade é mais fácil de se ter a noção e a concretude. A imparcialidade também, no entanto, a imparcialidade do julgamento vai depender das concepções que aquele que julga tem a respeito daquele objeto. Portanto, vejam, não deixa de ser um viés sutil e subliminar da discricionariedade. E que a auditoria deve ser, então, realizada por pessoas com independência em relação às organizações, programas, processos, etc. O que eu gostaria aqui de chamar a atenção? Nós temos duas ordens de discricionariedade fundamentais aqui. Fundamentais. Repito, não se trata de substituição de modo algum do gestor, mas uma análise que o Tribunal de Contas faz. Há cerca de 10, 11 anos atrás, eu defendi essa tese num congresso do Instituto Rui Barbosa. Eu me recordo que foi bastante polêmico, em que eu dizia que o Tribunal de Contas apreciava a discricionariedade, não é que ele controle a discussão, mas ele apreciava para chegar a uma dada conclusão. Foi econômico, não foi econômico, foi eficaz ou não foi eficaz, foi efetivo ou não foi efetivo. E é claro que nesse exame da atuação da esfera de liberdade do administrador, há a contenção de determinados parâmetros. Não obstante isso, ele se move na busca dessa ideia de controle que vai além. Isso só foi possível porque saiu daquela ideia do sistema de conformidade. Então, eu me recordo que aquela época foi bastante polêmico e várias pessoas disseram, não, isso não pode, não pode controlar, etc, etc. Vejam, não pode controlar na medida em que se tem uma concepção de controle tradicional, como é o caso do controle pelo Poder Judiciário. Aqui não se trata de um controle no sentido de A ou de B, embora em muitos casos, em alguns julgados, esse acabe sendo o resultado. Sobretudo quando não há, e aí depende do gestor, no momento que vai estabelecer a política pública e os procedimentos, deixar claro quais são os resultados pretendidos. Quais são os meios que ele utilizará para chegar àqueles resultados? Sob pena, sim, do Tribunal de Contas, das Cortes de Contas, ao fazerem essa análise operacional. Por quê? Porque na análise operacional o objetivo é dar um retorno do uso dos recursos, dos mecanismos que foram utilizados para a sociedade. Ou seja, o melhor benefício possível em face daquilo que foi estabelecido. Então, me parece que não há muito o que se fugir se nós fizermos uma análise um pouquinho mais aprofundada disso. Então, saímos de um contexto de discricionariedade tradicional e entramos numa outra seara e com duas ordens de discricionariedade extremamente sérias. A partir do momento em que o auditor ou os auditores, a equipe de auditoria operacional estabelece quais são os requisitos dessa auditoria, ele está usando da discricionariedade. Sem dúvida nenhuma, de uma discricionariedade, eu diria, forte, ampla. Por quê? Porque ele estabelece quais são os parâmetros em virtude daquele programa ou daquela política pública.
Depois vamos chegar em 2 casos concretos que nós vamos já deixar isso mais claro. E a outra esfera de discricionariedade é justamente a discricionariedade do gestor quando estabelece a política pública. Até o estabelecimento da política pública e o planejamento, há uma vinculação. Percebe-se no estudo das políticas públicas que quando há a execução da política pública, muitas vezes isso acaba se alargando. E aí, em geral, é onde adentram as auditorias operacionais que fazem essa análise. Bem, eu gostaria só de chamar a atenção que nos idos de 1995, 1996, o Banco Mundial tinha, eram os famosos ES, para que houvesse o repasse de recursos para as pessoas jurídicas de direito público interno dos países, aquela época chamados de subdesenvolvidos, depois passou-se a um status diferente em desenvolvimento. Havia a economicidade, a eficácia, a efetividade, a equidade e a ecologia, que naquela época se falava em ecologia, hoje não se fala em ecologia, se fala mais em meio ambiente. Portanto, eram 5 E's que se exigiam, que eram exigidos pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para que houvesse o repasse dos recursos para, enfim, o desenvolvimento, etc, etc. E nós continuamos ainda com os vários E's aqui. Bem, vejam, de qualquer maneira, quando houve a inserção das auditorias operacionais e da análise operacional por parte das Cortes de Contas, né, auxiliando o Poder Legislativo, houve uma mudança substancial e não apenas formal das políticas públicas efetivadas, seja pela União, seja pelos estados e seja, enfim, pelos municípios. Logo, a ideia ou a finalidade é exatamente analisar os gastos públicos, o modo pelo qual os recursos que foram destinados àquela política pública ou a dadas políticas públicas foi efetivamente gasto e que vai para além de uma validade, repito, meramente contábil e orçamentária. Esse é um aspecto que eu procuro chamar a atenção. Por quê? Porque o gestor precisa ter esta amplitude de verificação. Em algum momento ele vai ser auditado, ele vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelas Cortes de Contas. De sorte que ele precisa atentar. Por quê? Porque o seu espectro de atuação é hoje muito mais amplo, sobretudo no que diz respeito às políticas públicas. Temos no manual de auditorias do Tribunal de Contas da União, e eu digo isso porque é a referência nas auditorias operacionais, os princípios constitucionais atinentes às políticas públicas, princípios implícitos e explícitos, mas sobretudo a ideia da eficiência e da economicidade. E aqui eu trago 2 exemplos excelentes em que houve uma atuação profunda e profícua do Tribunal de Contas da União. Foi quando fez uma auditoria operacional do programa Minha Casa Minha Vida, em que foi feito todo um levantamento, em que se verificou todo o programa Minha Casa Minha Vida, no que diz respeito a aspectos da construção das infraestruturas habitacionais. Por exemplo, verificou que não havia registro das propriedades onde estavam sendo implantados os programas habitacionais. Portanto, havia o ferimento do princípio, ou princípio da propriedade privada, a questão da segurança da propriedade privada. Não havia, por exemplo, isso tudo adentra na discricionariedade da administração, dos atos de administração.
verificou, por exemplo, que não havia acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos. Enfim, verificou também que havia problemas de casas aqui na região norte e nordeste voltadas totalmente para o sol, ou seja, se tornava inviável a habitação dessas moradias. Enfim, no sentido de que adentrou sim a discricionariedade da execução da política estabelecida pela União, executada por agentes financeiros, no caso a Caixa Econômica Federal, e que acabou por corrigir a rota da execução dessas políticas públicas. Então, esse é um ponto que é fundamental, repito. Quando nós falamos de discricionariedade, aqui eu tenho essa preocupação há muitos anos com a ideia da discricionariedade, dessas liberdades que devem ser mantidas, no entanto, mantidas de acordo com os aspectos principiológicos, o de que, vejam, não há uma anulação de ato, não há uma revogação de ato, não há. Mas há uma apreciação no sentido da adoção de rumos mais adequados ao que? A economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. E um outro exemplo que também foi extremamente profícuo, profunda análise, foi uma auditoria operacional que analisou a atuação da Agência Nacional de Transportes e constatou, por exemplo, altos índices de inexecução de contratos das rodovias, além de vários outros problemas. Alguém diria, puxa, mas inexecução é uma questão legal, sem dúvida nenhuma. É uma questão que repassa no plano da legalidade. Por outro lado, outras questões no que diz respeito a, por exemplo, a qualidade dos serviços que foram prestados mediante esses contratos. Isso foi profundamente analisado pelo TCU. Então, vejam, nós temos aí todo um panorama que é favorável também ao administrador e muito útil à sociedade por parte dos órgãos de controle. Me parece que, de todos os instrumentos, esse talvez seja o mais verdadeiro no sentido do controle e da efetividade material e não apenas da efetividade formal, que é o que regeu por muitos, e muito tempo, mesmo depois da Constituição de 88, o agir dos tribunais de contas. Então aqui fica um ponto de reflexão e um ponto, digamos assim, de conclusão no sentido de que a adoção por parte dos tribunais de contas, de orientação para o gestor nessa complexidade da gestão, de como instituir uma política pública e também permitir que as estruturas de auditoria operacional consigam um diálogo nesse controle e na aferição de resultados e de ações até se chegar ao resultado que a coletividade espera. Eu trouxe aqui essa figura para mostrar o quê? Que nós temos a gestão pública, temos a política pública, o controle externo mediante a auditoria operacional e que, acima de tudo isso, se encontra a sociedade, em qualquer dos setores que nós possamos vislumbrar essas ações e que acabam chegando nesse vértice. E agora, para finalizar, eu encontrei essa charge do Miguel Paiva, que foi editado exatamente no dia 5 de 10 de 88, portanto, 30 anos atrás da data da Constituição, em que há uma menção a algumas políticas públicas, as mais comuns. Todo brasileiro tem direito à moradia. Daí diz a esposa. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, de saúde e de outras tantas necessidades. Me parece que este é um cenário falando das políticas públicas mais básicas, até as mais sofisticadas, em que os tribunais de contas têm sim que buscar a efetividade do controle. Muito obrigada, eram essas as observações que eu tinha a fazer. Obrigada.